Fala, viajante, vai viajar, tá com viagem programada para o exterior ou mesmo para dentro do seu país? Então confere essas informações aqui. Eu vou dar 8 dicas importantes do que você deve se atentar antes de viajar, do que você deve fazer, e principalmente do que você não deve fazer no aeroporto, né? Um lugar de muita gente, de muitas nacionalidades, de muito fluxo de pessoas e, claro, tem pessoas bem intencionadas e outras não. Então fica aqui que até o final você vai saber o que você deve e o que você não deve fazer dentro do aeroporto, né? Primeira coisa, quando você vai viajar, você tem que conferir o seu terminal de embarque. Por quê? Porque tem alguns aeroportos enormes, né? Tem alguns aeroportos de São Paulo, de Sydney, dos Estados Unidos, que são muito grandes. Então você tem que entender qual o seu portão de embarque, porque onde que esse táxi vai parar, esse seu Uber vai parar? No primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto, no A, no B, no C terminal, qual o terminal que você vai ficar, porque às vezes tem alguns aeroportos que são enormes, e você perde, às vezes, 30 minutos fácil, como já aconteceu comigo em São Paulo, 30, 40 minutos deslocando de um terminal para outro internamente. Né? E a gente sabe que alguns terminais têm um ônibus que te deixa no outro terminal, um ônibus gratuito oferecido pelas companhias. Então fica atento ao terminal, primeira coisa, né? Então, segunda coisa é tempo de conexão, né? Você tem que estar atento por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional, a imigração e o controle de segurança. Então tudo isso vai gerar em torno aí de 45 minutos para mais. Normalmente 45 minutos quando é rápido, né? A gente está falando de coisa aí de 1 hora, 30 minutos de controle de segurança, 30 minutos de imigração. Então você tem que ter isso no seu tempo de conexão. Por quê? Porque muita gente, para economizar, compra duas passagens quebradas, né? Você vai para Londres, aí primeiro você vai para Portugal, depois você vai para Londres. E às vezes deixa um tempo, às vezes muito pouco de conexão também. Então você tem que se atentar a isso, né? Fique atento ao tempo de conexão, sempre deixe 2, 3 horas no tempo de conexão para mais, né? Sempre é bom 3, 4 horas para você não passar nenhum perrengue na hora desse trânsito, desse trâmite aí, né? Lembrando que o aeroporto às vezes é um lugar muito cheio, dependendo da data que você está viajando, e isso pode te trazer mais problemas. Se você for para a Europa, eu vou viajar no verão, você tem que ficar muito mais a tempo com o tempo do que no outono, por exemplo, né? No verão, a gente sabe, as pessoas viajam mais, principalmente na Europa. E no Brasil, em janeiro, em dezembro, em julho, as pessoas também viajam mais, então você tem que ficar atento aí a esse controle do tempo, né? Então, outra coisa importante é o portão de embarque, que sempre está mudando, muitas vezes em muitos países. Sempre ficar atento ao painel de embarque, onde está o avião, para onde ele vai, se mudou o portão de embarque, se não mudou, se é o A, se é o Z, qual o portão de embarque você vai viajar, né? Então, se você for para a Europa, tem um vídeo aqui, inclusive, sobre o ETA e o ETIAS, que eu vou deixar aqui no card, para você ver se você está indo para a Europa, para o Reino Unido, para a Inglaterra, para Portugal, para você ver esse vídeo, para você entender um pouco mais também. Mas sempre fica de olho no portão de embarque. Quase todas as vezes que eu saí de São Paulo, meu portão de embarque mudou, né? Então eu tinha que ficar atento, porque muitas vezes eu tinha que me deslocar para outro lugar, porque primeiro era naquele lugar e depois mudou. Às vezes muda no aplicativo, mas já aconteceu comigo também de não mudar no aplicativo, tá? Já aconteceu de eu viajar, minha primeira viagem internacional, mudou o portão de embarque, eu estava atualizando ali no aplicativo, estava a mesma coisa, quando eu olhei no painel já tinha mudado. Então fica atento, esse portão de embarque pode mudar a qualquer hora, porque um avião atrasar e o outro também vai chegar atrasado, então já vai mudar todo muitos portões de embarque, na verdade. Então, por isso que é muito comum, principalmente em São Paulo, quase todas as vezes o portão de embarque mudou. Fica atento ao aplicativo, mas principalmente ao painel gigante que tem em todos os aeroportos, que vai conseguir te orientar. E tá sempre atualizado em tempo real, então isso é muito interessante. Outra coisa, quarta coisa que eu já falei, de certa forma, também se você está comprando passagens separadas, você tem que ter atenção ao tempo, né? Porque às vezes você vai para algum lugar e sua passagem, por exemplo, sua mala vai ser despachada para o lugar final, às vezes, mas nem sempre, né? Por exemplo, se você for para o Brasil, ou para os Estados Unidos, para Nova York, sei lá, você vai para algum país, você vai para algum estado, primeiro os Estados Unidos, e ali você tem que passar pelo controle de imigração, e a sua mala vai ficar ali. Então você tem que tirar aquela mala, fazer todo o percurso de novo e continuar para o destino seguinte. Então olha quanto tempo, né? Então se você compra passagens separadas, fica mais atento a cancelamento e a quanto tempo você vai ter que passar ali para às vezes tirar a sua mala, levar de novo, enfim, tem todo esse trâmite que você tem que ficar atento também. Quinto ponto, não menos importante, os check-ins de várias companhias estão sendo cobrados, né? Então, fique atento para fazer o seu check-in 48 horas antes, ou o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais em cima você faz o seu check-in, você fica com as piores cadeiras, que são aquelas do meio, perto
da porta de emergência, né? E que às vezes muitas companhias estão cobrando, como vou deixar aqui para vocês, estão cobrando que você fale a língua do país destino para você ficar sentado na porta de emergência. Então, se você vai para os Estados Unidos e não fala inglês fluente, você não pode sentar na escada de emergência. E essa sua passagem pode ser cancelada se você não falar fluentemente. Porque imagina, uma emergência, você não consegue falar inglês, você não vai entender o que está acontecendo, então você pode ser um risco, né, para todo mundo que está ali no avião. Então, se você vai para Paris, você vai ter que falar fluente francês, se você for sentar na escada de emergência, né, claro, se for o caso. Então, coisa importante, fazer check-in o quanto antes. Se você fizer agora, muitas companhias estão cobrando para você fazer o check-in em cima da hora. Então, você já ter o seu ticket ali impresso também pode te ajudar e te fazer ganhar muito tempo, né, ali no aeroporto, né? Ou seja, aqui eu tô dando dicas para otimizar o seu tempo no aeroporto. Essas primeiras, né? Agora a gente vai para outra que é uma dica de segurança muito importante, né? Eu sempre, depois que aconteceu esses casos aqui, né, com brasileiros, e com outras pessoas de outros países, né? Eu sempre bato foto e faço um vídeo, né? Porque em alguns países foto não é prova e vídeo, você fazer um vídeo com quantos quilos está a sua mala, de onde ela está saindo, faz um vídeo normal, só dá uma passada ali no aeroporto e foca na sua mala, quantos quilos tem, e ela sendo despachada, e a foto da mala, como é a mala, tá com fita vermelha, azul, branca, como aquela mala está saindo, para saber como ela vai chegar até você. Porque essa mala também pode chegar, como já aconteceu comigo na TAP, não ia nem falar, mas ela chegou até mim totalmente quebrada, destruída a mala, totalmente destruída. Nem a roda, nem a alça eu consegui, eu tive que levar praticamente no ombro a mala, porque ela estava destruída. Então, eu recebi um papel, fui na própria companhia, você tem um setor ali de atendimento, você pega os dados do que aconteceu, mostra o que aconteceu no aeroporto, se você tiver esse problema com essa mala, e você vai ser ressarcido como eu fui. Às vezes demora, às vezes não, mas você vai ter a sua mala de volta. Enfim, você vai ter uma mala de volta. Então, também por questão de segurança, para ninguém tocar e nem botar coisas dentro da sua mala que não são suas, né? Então, isso é importante. Foto e vídeo sempre. Check-in online, 48 horas. Sempre faça o check-in online. Porque esse check-in online com o seu aplicativo ali vai te agilizar muito tempo. Às vezes você pode chegar no aeroporto e o check-in, aquele check-in tá grande. Algumas companhias já estão cobrando, como é o caso dessas companhias aqui, que já estão cobrando. E outras companhias, você consegue otimizar o seu tempo. Então, fazer o check-in online e ter ali no seu aplicativo te facilita bastante tempo, né? Outra coisa importante também, que é uma questão também de segurança, é você não ficar, eu sei que pode ser difícil para algumas pessoas, mas fique o mínimo possível no Wi-Fi do aeroporto, né? Eu já tive amigos, nunca aconteceu comigo, mas já tive amigos que tiveram o cartão clonado, os dados clonados usando o Wi-Fi do aeroporto. Lembra que o Wi-Fi do aeroporto é um lugar público, né? Um Wi-Fi público, é um Wi-Fi que todo mundo tem acesso, né? Então você não sabe, às vezes você está tentando se conectar num Wi-Fi que parece ser do aeroporto, mas na verdade não é. Pode ter alguém ali no carro perto do aeroporto, como tem alguns roteadores que têm uma expansão maior de sinal e podem captar esses dados na hora que você fizer o cadastro ali. Então fica bem atento, não tente usar o mínimo possível o Wi-Fi do aeroporto, porque é um Wi-Fi público, né? Então você não tem muita proteção como se você estivesse usando sua internet privada. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu tento também usar o mínimo possível, a não ser que eu não tenha os dados daquele país que eu não tenha comprado, que eu não tenha organizado nesse sentido, né? Então, eu vou deixar aqui as dicas se você for viajar para a imigração, principalmente de Londres, Portugal, para a Europa, Reino Unido de forma geral, aqui no card para você ver esse vídeo. E é isso, espero que você tenha gostado de coisas que você deve fazer e não deve fazer dentro do aeroporto, se você for viajar esse ano. Então fique atento, porque alguns países estão com regras cada vez mais restritas, né? Então você tem que ter atenção e principalmente respeitar o lugar e o país que você está indo, e o aeroporto também, claro.